Diga, você não pode me dizer que tipo de feitiçaria você lançou sobre eles? Yuan Shong perguntou de repente com um sorriso brincalhão. Pele branca impecável, corpo curvilíneo e um rosto requintado, combinados com uma aura de sofisticação. Até Yuan Shong teve que admitir que ela possuía um charme incrível. Se alguém a metaforizasse, ela seria como um lótus branco imponente no meio de uma montanha nevada. Feitiçaria. Um olhar perplexo passou momentaneamente pelos olhos de Bai Xilin antes que ela percebesse, e sorriu. Que tal compartilhar um pouco do seu ouro comigo por esse segredo? Bai Xilin levantou a mão elegantemente e apontou para as caixas de ouro colocadas ao lado de Yuan Shong. Honestamente falando, ela não fazia ideia do que o sujeito à sua frente estava pensando. Como era de se esperar no exército, ele poderia facilmente ter engolido as centenas de milhares de taéis de ouro para si. No entanto, ele preferiu compartilhá-los com seus homens. Ou o homem à sua frente era um tolo, ou seus olhos já haviam transcendido além dos ganhos materiais. Mas, independentemente de qual fosse, isso de fato havia aprofundado seu interesse por aquele homem. A jovem senhora do clã Bai está realmente interessada em apenas algumas caixas de ouro. Com um sorriso misterioso nos lábios, Yuan Shong olhou profundamente para Bai Xilin. Como eu esperava, você sabe minha verdadeira identidade. Como se esperasse isso, Bai Xilin sorriu levemente, aparentemente confirmando as palavras de Yuan Shong. Quantas pessoas não saberiam sua identidade se você já divulgou seu nome verdadeiro? Respondeu Yuan Shong. Mas há mais de um clã Bai na capital. De todos eles, só consigo pensar em um que é qualificado para enviar seus filhos para o campo de treinamento de Longwei. Como esperado de um homem agraciado com um corcel imperial, uma sombra de cascos brancos. Eu realmente não posso esconder nada de você. Essas palavras imediatamente transformaram a conversa leve e casual em algo extremamente constrangedor. Só o fato de a outra parte ter conseguido identificar a sombra de cascos brancos já dizia muito sobre ela. Mesmo que Yuan Shong não achasse que conseguiria esconder sua identidade para sempre, a moça à sua frente parecia ser muito mais perspicaz do que ele imaginava. Como esperado de um descendente do clã Bai. Você com certeza compartilha o mesmo sangue que seus parentes. Lembrando-se da reputação retombante do clã Bai por sua astúcia, Yuan Shong suspirou profundamente. Ele certamente teve uma visão clara disso hoje. Por que você não está falando? Com um sorriso alegre, Bai Xilin cutucou o jovem à sua frente enquanto uma pequena alegria surgia em seu coração. Esse sujeito sempre tinha uma expressão confiante no rosto, como se tudo estivesse sob seu controle. Enganá-lo não era nada fácil. A essa altura, você ainda não pretende revelar sua verdadeira identidade para mim? Bai Xilin perguntou com um sorriso. Não sei do que você está falando, respondeu Yuan Shong, sério. Enquanto falava, deu um tapinha no dorso do cavalo e galopou em direção ao seu pelotão. Ei, você não pode agir assim. Bai Xilin gritou com raiva. Você sabe muito bem do que estou falando. Não sei, disse Yuan Shong, com um sorriso momentâneo no rosto. Que se dane. Bai Xilin cerrou os dentes com força enquanto encarava as costas de Yuan Shong com ódio. Ele sempre usaria aquele velho truque contra ela, se fazendo de bobo. Mas não havia nada que ela pudesse fazer contra isso. Enquanto Yuan Shong se recusasse a reconhecer, não havia nada que ela pudesse dizer. Mas se você quiser uma parte do ouro, posso considerar isso. No momento em que Bai Xilin estava prestes a explodir, uma voz suave chegou até ela, acompanhada pelo vento. Ao ouvir essas palavras, sua fúria desapareceu e um sorriso alegre tomou conta dela. Rapaz, pelo menos você tem alguma consciência. Bai Xilin puxou as rédeas de seu corcel e também acelerou o passo. A cada operação, a coordenação de Shu Gan e Huang Yongtu melhorava rapidamente. Com uma vantagem numérica maior, sua taxa de sucesso aumentava rapidamente. Ao que tudo indicava, eles deveriam conseguir concluir a missão sem problemas. Por outro lado, Yuan Shong parecia ter encontrado um novo seguidor. Usando as palavras da vida passada de Yuan Shong, Bai Xilin seria uma novata sugando a experiência dele. Sem ajuda, teria sido difícil para Bai Xilin concluir a missão. Felizmente para ela, Yuan Shong também não pareceu se importar. De qualquer forma, os 20 veteranos do reino marcial verdadeiro sob o comando de Bai Xilin também eram uma força de combate adicional para ele. Além disso, Yuan Shong também não estava disposto a ver Bai Xilin rondando Shu Gan e Huang Yongtu. Dada a inteligência de Bai Xilin, seria mais seguro mantê-la ao seu lado. Duas flechas afiadas, com imensa força, cruzaram o céu e atingiram dois bandidos que fugiam em pânico. Pupu, cravados no peito, os dois bandidos cambalearam e caíram do penhasco. Um longo momento depois, dois baques surdos soaram lá de baixo. Finalmente entendi por que Shu Gan e Huang Yongtu perderiam para você. A primeira coisa que passa pela sua cabeça não é a vitória, mas a derrota. Mesmo antes do início da batalha, você já havia calculado o caminho de fuga deles. Você está se escondendo demais, os dois não conseguirão compreender seus planos, não importa quanto tempo o observem. Deveria ser um consolo para eles saber que pelo menos a derrota deles é contra um oponente como você. No alto da montanha, Bai Xilin observava de cima de uma pedra o que acontecia lá embaixo. Balançando a cabeça, ela soltou um longo suspiro. Ao ver os dois bandidos escapando, Bai Xilin ainda se perguntava se aquele seria o primeiro fracasso de Yuan Shong. Quem imaginaria que duas flechas surgiriam do nada e tirariam a vida da dupla? Apesar de ter observado a situação do começo ao fim, ela ainda não conseguia compreender de onde vieram os dois cavaleiros que atiraram as flechas. Você tem olhos aguçados, eu sabia que não conseguiria esconder isso de você. Ao lado de Bai Xilin, Yuan Shong riu com vontade, com as mãos atrás das costas. Ele sabia que seria apenas uma questão de tempo até que todos os seus recursos fossem expostos a ela.
Como diz o ditado, uma lebre astuta tem 3 tocas. Neste caso, seriam as sentinelas, as armadilhas e as inúmeras rotas de fuga. Quanto à última, desde que se estude cuidadosamente a geografia da toca, não é muito difícil deduzir suas rotas de fuga. Tudo o que resta então é colocar alguns arqueiros mestres nas proximidades para eliminá-los. A arrogância de Shu Gan e Huang Yongtu os levou a subestimar a inteligência dos bandidos. Sabendo que haveria limpezas periódicas, como poderiam ousar ficar aqui sem algumas cartas na manga? Perguntou Wan Chong. Seu tom era lento, mas confiante. Suas palavras pareciam carregar algum tipo de poder que fazia com que alguém, inconscientemente, acreditasse nelas. Ao contrário de Shu Gan e Huang Yongtu, Wan Chong achava inútil esconder isso de Bai Silin. Além disso, como já havia decidido levá-la consigo em suas missões, também não tinha intenção de esconder seus truques dela. Você tem mesmo umas frases interessantes. Ases. Bai Silin lançou um olhar de soslaio para o rosto bem proporcionado de Wan Chong, enquanto uma leve perplexidade passava por seus olhos. A maneira de falar de Wan Chong e a terminologia que ele usava eram muito diferentes das dos outros. Embora ela nunca tivesse ouvido essas frases antes, ela conseguia compreender seus significados. Mas é mais fácil falar do que fazer. Mesmo com uma compreensão clara da região geográfica ao redor da toca, nem todos serão capazes de deduzir o caminho de fuga com a mesma precisão que você. Duvido que Shu Gan e Huang Yongtu consigam aprender isso seguindo você. No fim das contas, tudo se resume à sua capacidade. Mesmo que você tenha agido misteriosamente, recusando-se a revelar sua identidade, não há dúvida de que você é um descendente. Honestamente, eu realmente não consigo entender como você consegue saber tanto sobre os vários métodos dos bandidos. Afinal, isso não deveria ser de conhecimento comum para pessoas como nós, certo? Bai Silin perguntou curiosamente. Esse sujeito era como um saco de mistérios. Quanto mais ela interagia com ele, mais segredos ela descobria dentro dele. Por mais simples que aquele sujeito tivesse descrito suas ações, ela entendia que não era tão fácil colocá-las em prática. Na opinião dela, Shu Gan e Huang Yongtu eram excepcionais por mérito próprio. O único problema era que estavam competindo contra um monstro. Mal tinha 15 ou 16 anos, mas o conhecimento que demonstrava, a experiência e a compostura que transpareciam em suas ações iam muito além disso. Não havia algo muito estranho nisso. Há uma longa história por trás disso. Wan Chong riu em resposta, mas optou por não satisfazer a curiosidade de Bai Silin. Afinal, como ele poderia contar a outra pessoa que havia reencarnado em seu corpo mais jovem? Vão! Wan Chong acenou com as mãos, e os reforços imediatamente se juntaram à batalha. Halos do reino marcial verdadeiro emergiram rapidamente nos arredores. Em pouco tempo, explosões estrondosas encheram o pico da montanha. Era melhor guardar alguns métodos para si mesmo, então Wan Chong decidiu recorrer à força bruta em vez de utilizar estratégias diante de Bai Silin. Além disso, com uma força combinada de 40 cavaleiros do reino verdadeiro marcial, não havia necessidade de estratégia. Cuidado! No momento em que Wan Chong estava imerso em pensamentos, um grito de ansiedade soou de repente. Com um brilho frio, uma lâmina crescente cruzou o céu noturno em um enorme arco, mirando nele e em Bai Silin. Aquele homem parecia estar escondido nas sombras há algum tempo. Só depois de confirmar que o jovem e a jovem à sua frente eram os líderes da cavalaria abaixo, é que ele avançou lentamente para atacá-los. À medida que a lâmina crescente cortava o espaço, parecia que até o ar se dividia em dois. O som agudo e penetrante da lâmina ao atravessar o espaço sugeria que até mesmo o ferro poderia ser facilmente cortado, escusado será dizer, um corpo de carne e osso. Se Wan Chong e Bai Silin fossem atingidos por este sabre, certamente seriam decapitados.